Galera, me perguntaram em outro vídeo como que eu tenho usado o Cloud Code mais o Cursor, especificamente o modelo Composer deles, tá? Então, num vídeo sobre a minha stack que eu fiz aqui, eu falei que, cara, quando eu tô desenvolvendo, eu tô usando o Cloud Code 90% do tempo, e o restante, os 10%, é o Composer do Cursor, tá? E me perguntaram, e eu achei bem legal a pergunta, como usar os dois em paralelo, tá? Ou melhor, como que eu uso os dois em um mesmo projeto, tá? Não necessariamente em paralelo. E eu, eu vou falar como eu uso, mas também quais são as possibilidades, tá? Talvez fique um pouquinho técnico pra você aqui, mas, cara, vai ser útil pra você, prometo pra você, tá? Então, o que que acontece? Tem o Cursor, ele tem um modelo chamado Composer, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Tô rodando um aplicativo meu aqui. Então, eu tô com o meu agente aqui do Cursor aqui do lado e eu tô usando o Composer, tá? O Composer pra mim é o padrão. O Composer, ele é barato, ele é rápido e ele, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Porque eu não tenho o plano gratuito, mas eu acho que ele está disponível até no plano gratuito, tá? E ele é um modelo criado pelo próprio Cursor, tá? Então o Cursor foi lá, desenvolveu o modelo, treinou ele. Ele é focado em código. Então é um modelo que você só consegue usar dentro do Cursor, não tem disponível para outro lugar que você está usando. É, Então ele está só aqui. E ele é um modelo super rápido, tá? Então você precisa entender o que é o Composer antes de começar a entender onde que você vai usar ele. Ele é um modelo super rápido, olha só. Eu vou pedir para ele aqui, ó, me explique essa code base com front-end e back-end. E olha só como ele é rápido. Então ele é um modelo, ele lê tudo isso aqui, ele tá lendo tudo aqui, ele tá explorando as rotas e tá falando pra minha arquitetura, tá vendo? Olha só. Ele é um modelo super rápido mesmo, e não só rápido como assertivo. Então ele acerta muito ah, o que você pedir para ele fazer. Então ele segue ordens rapidamente, ele planeja bem, e ele responde muito rápido para você, tá? Então, quando você tem isso em mente, que o cursor, que o composer é super rápido, você já começa a ver, pelo menos eu, né? Eu começo a ver algumas vantagens aqui já em usar esse modelo, tá? Porque, como o composer é super rápido, eu consigo criar coisas rapidamente, testar, ver se está certo ou errado e pedir para ele refazer, tá? Então, a velocidade de interação, a velocidade de interação aqui, de iteração, né? É gigante. Ou seja, você consegue criar, testar até você acertar sem ter dor de cabeça, tá? Já o Cloud Code, né? Ou melhor, eu estou usando o Opus 4.5, que dentro do Cloud Code, aqui é o cursor, né? É, o Opus 4.5 ele é super assertivo. Acho que é com dois S, né? Não sei agora. Deixa eu perguntar pra ele aqui. Como se escreve assertivo? Vamos ver se ele vai me responder. Ah, tá certo. Tá. Então ele é assertivo no sentido que, cara, ele. Tanto de acertar, né? Que não é bem isso. Mas ele também. Ele faz o que você pede pra ele fazer e ele faz de um jeito correto, de um jeito assertivo, tá? Essa é a questão. E. Só que também tem em mente que o próprio Cloud Code aqui, ele tem um modelo, né? Deixa eu abrir aqui, ó, o modelo. Ele tem o Haiku 4.5, que ele também é super rápido, tá? Só que comparando os dois, eu prefiro usar no Cloud Code só o Opus 4.5 e no Composer e no Cursor o Composer, tá? O Composer pra mim acerta mais do que o Haiku, apesar de que o Haiku também é muito bom, tá? Só que, beleza, né? Então a gente entendeu qual é a diferença dos dois. Então o Cloud Code, só que ele é mais demorado, né? Super assertivo, mas demorado. Ele não é um modelo rápido. Você pode mandar ele fazer alguma coisa e ele vai fazer. Só que ele vai levar o tempo dele, ele vai planejar, ele vai ler arquivos, enfim, né? E o Cloud Code Opus 4.5 é muito mais caro também, né? Então, mais barato. E esse aqui é mais caro. Independente se você usa o Cloud Code Max, né? Que é o que eu uso de $100 lá. Você tem que pagar $100 para usar ele, né? E você tem limite. Eu até acabei de fazer um vídeo sobre isso, mas olha só. CC Usage. Nesses últimos 30 dias, eu usei 788
dólares do Opus 4.5. Praticamente só ele, tá? Ele coloca aqui todos os modelos, mas eu não uso todos os modelos, eu uso só o Opus 4.5. Então ele é mais caro, então eu tenho que pagar $100 e eu tenho que, cara, se eu estivesse usando a API era $700 que eu tinha que pagar. Só que ele é muito mais assertivo, então eu consigo acertar, eu consigo com menos prompts acertar mais com o Opus 4.5 dentro do Cloud Code. Já o Composer, eu consigo acertar, mas talvez eu precise de mais iteração, eu preciso falar mais com ele, eu preciso mandar mais contexto e tudo mais, tá? Dito isso, como que a gente usa os dois no mesmo projeto? Tem duas formas principais, tá? Eu vou falar a principal que eu uso aqui, que é Cloud Code primeiro, segundo Composer. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu começo a desenvolver um sistema no Cloud Code e ele toma. E ele come toda o nosso uso. Olha só. Aqui, por exemplo, hoje eu já usei 7%, tá? Vai demorar para bater os 100% aqui. Mas eu coloco, cara, o grosso do sistema, né? Eu coloco pro Cloud Code desenvolver. Então ele vai desenvolver a landing page, ele vai desenvolver para mim. O Cloud, vai lá. A landing page, as telas de marketing, funcionalidades, óbvio, né? Do sistema, arquitetura do sistema e, enfim, tudo que precisa pro meu software rodar, tá? Back-end, front-end e tudo mais, tá? Isso toma um contexto grande. Isso aqui precisa de um contexto grande. Você vai começar a criar um projeto do zero, você vai ver que quando você cria um projeto do zero, você usa o teu usage do Cloud Code sobe pra caramba, tá? Porque ele precisa criar muita coisa ao mesmo tempo, em paralelo, e come o contexto dele, come o uso. E quando você vê se cria um projeto do zero, cara, em 2 horas você já comeu tudo a tua janela do Cloud Code, tá? Mas depois que o teu projeto já tá pronto, você usar e mudar uma coisa ou outra, criar uma nova feature, não come tanto a janela de contexto, não come tanto o uso do Cloud Code. Isso é muito bom, tá? Tanto que raramente acontece de eu bater a minha cota de uso, tá? Mas acontece. Aí tem duas alternativas, né? Quando bate a minha cota de uso, aí sim eu começo a usar o Composer para outras funcionalidades, tá? Então o Composer aqui, nesse caso, eu uso para, sei lá, criar testes, que tá faltando algum teste ou outro. Criar documentação, super importante, tanto para mim quanto para os outros modelos, tá? Então, por exemplo, o Cloud Code vai usando, e eu não gasto tokens com documentação. Mas é super importante ter documentação, não só para mim, mas também para o próprio Cloud Code ou para outros modelos usarem o meu sistema. Então, o Composer pode criar documentação, como você viu aqui, ele é rápido para criar documentação. Isso aqui que ele fez foi criar uma documentação, tá? Olha só. Ele criou toda uma documentação aqui, o back-end em Python, as minhas chaves, o que eu estou usando em Python, quais são as minhas tabelas. Ele criou tudo isso aqui pra mim. Eu só preciso pedir pra ele agora escrever num arquivo chamado documentação, tá? E também criar features menores e correção de pequenos bugs, tá? Então, por exemplo, eu não uso... Não que o Composer seja ruim pra isso, mas eu prefiro usar o Cloud Code pra isso, tá? Mas, por exemplo, coisas mais... Aqui, por exemplo, ó. Ontem... Eu vou mostrar pra vocês aqui o projeto que eu tô desenvolvendo, tá? Tá em desenvolvimento ainda. Mas ontem eu tinha criado... Acho que até deve ter caído. Não, tá online. Eu criei essa dashboard aqui rapidão, tá? Cloud Code, criou pra mim essa dashboard rapidão. Só que tava com um bug aqui do lado, olha só. Quando eu vim aqui nos leads, por exemplo, ele não me mostrava que a tela de leads estava ativa. Então aqui não tava ficando azul. E aí acabou ontem de noite, no final da tarde, na verdade, acabou a minha janela de contexto lá, minha cota de uso do Cloud Code. E eu fui pro Composer. Aí eu falei, Composer, eu sempre tenho um arquivo de to-do aqui, tá? Então eu tenho esse to-do aqui, ó. E eu falei, beleza, ó. Adicionando no menu lateral um mostrador de qual página tá ativa, tá? Foi assim porque eu digitei e ele escreveu pra mim. E ele fez isso aqui rapidão, ele conseguiu fazer isso aqui sem nenhuma dor de cabeça, fez rápido. Eu testei, funcionou, beleza. Subi pra produção, né? Pra minha master. Então isso aqui é uma feature pequena ou uma correção de bug e o Composer faz isso rápido, direto ao ponto, sem dor de cabeça. Outra coisa que ele faz, eu tenho alguns sistemas, por exemplo, o Model Space, que eu tenho
várias linguagens, né? Então, a principal é inglês, mas também tem português aqui, ó. E também tem espanhol, tá? E da forma que ele é feito. O nosso template, na verdade, tem vários placeholders, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um placeholder. E esse placeholder, no Next.js, bem por cima, tá? Tô explicando bem por cima. Ele pega, dependendo de onde tá a tua linguagem, ele pega de um lugar diferente. Então, aqui ele tá pegando de um arquivo espanhol e tá pegando o texto que tá em espanhol e colocando aqui na nossa landing page. Então a landing page é a mesma, só que tem lugares específicos que ele puxa de um arquivo de determinada linguagem e coloca o resultado daquele arquivo aqui dentro da landing page, tá? É, e isso aqui, quem fez essa estrutura foi o Cloud Code para mim, mas quem traduziu para mim o que estava em inglês para português e para espanhol foi o Composer. O Composer faz isso rápido, ele segue bem as regras e não toma a janela de contexto do Cloud Code para mim. Por quê? Eu não vou usar o Opus 4.5 para fazer a tradução. Tem coisa mais importante para ele fazer. Quem fez isso para mim foi o Composer, porque ele é rápido, eu consigo iterar mais rapidamente. E ele, cara, só traduzir, não tem dor de cabeça. IA faz isso sem nenhum problema, tá? E o Composer é inteligente o suficiente para traduzir não de uma forma robótica, mas para traduzir de uma forma é, mais humana mesmo, assim, tá? Então, por exemplo, eu não sei, não tenho nenhum exemplo aqui agora de cabeça para mostrar para você, mas tem algumas coisas, por exemplo, que ele usa uns termos mais informais, né? Ao invés de usar um termo formal traduzido do inglês para português é complicado às vezes, porque se você for traduzir corretamente, você vai traduzir muito formalmente. Não é o caso do Composer, ele traduziu de uma forma bem sossegada para mim, tá? Então aqui, por exemplo, traduções, tá? Então o Composer eu uso muito para isso. Teve uma vez que eu tinha um bug, eu não lembro qual projeto que era, tá? Mas um bug grande no React que o Cloud não conseguia resolver de jeito nenhum. Tava dando um erro de renderização lá e o Cloud não conseguia resolver. O que eu fiz? Eu falei, vai o Composer. Nem o Cloud resolveu, nem o Gemini resolveu, nem o 5.1 Codex resolveu. Eu falei, cara, Composer, vai que é tua. E ele resolveu pra mim. Ele entendeu qual era o problema e resolveu pra mim. Então, em alguns casos, até o Composer serve como, cara, resolve essa parada aí que ninguém conseguiu resolver. Em alguns casos, tá? Não é sempre, mas funciona às vezes, tá? Então é assim que eu uso praticamente no meu dia a dia esses dois, tá? É muito raro eu sair aqui, eu vou abrir, eu nem abro o cursor, tá? No meu dia a dia, a minha tela é só isso aqui, ó. É só isso aqui e um navegador para eu ver o resultado. É só isso, não preciso de mais nada, tá? Quando eu abro o cursor, é para criar um to-do aqui, é para ver, é para colocar as variáveis de ambiente, é para criar algum script, ou é para ver uma documentação, ou para colar aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma pasta AI Docs que eu coloco algum arquivo de documentação para facilitar para IA, tá? Então, eu quero fazer uma migração, beleza? Eu coloco aqui na AI Docs a documentação e ele se vira para fazer para mim. Enfim, então eu no meu dia a dia eu uso assim, tá? Eu não uso o Composer para coisas muito grandes. Eu até posso testar, usar, por exemplo, ó. Eu quero que os leads possam ter uma página para escolher que imóveis querem receber no e-mail. O Composer chegou a fazer um plano para mim e eu posso pegar esse plano e colocar no Cloud Code, ver se esse plano tá ok. E eu posso pedir pro Composer desenvolver e testar para ver se funciona, tá? E aí tem uma outra. Aí a gente já entra em outro meio de usar, que é Cloud Code mais Composer em paralelo, tá? Essa aqui é uma que eu raramente uso também, mas é possível usar. Se você está usando um projeto, se você está criando um projeto, é bem provável que você está usando Git, né? E o Git tem uma coisa muito importante, uma funcionalidade muito importante, que são as worktrees, tá? Então, o que é uma worktree? Então, você tem teu projeto aqui, né? Tem o meu projeto aqui, por exemplo, lead casa, tá? Tá na branch master. Eu uso master, não uso main. Se quem usa main aí, não me enche o saco. Eu tenho a branch master, tá? E a branch master, ela tem... Deixa eu ver como é que cria uma linha aqui. Então, aqui tem aqui a nossa branch master, tá? Então tem tudo que eu faço aqui na branch vai acontecendo e eu vou colocando dentro da branch. Então, por exemplo, eu mudei uma coisa no meu sistema, eu posso abrir uma nova branch aqui, então o que acontece, né? Eu posso abrir uma nova branch, aí eu desenvolvo alguma coisa aqui, eu vou criar uma nova feature de leads, sei lá. Aí eu vou testar essa feature aqui, ela não vai influenciar a minha branch master,
Aí depois que tá tudo certo, eu faço um merge com a branch master, né? Você pode fazer um merge direto aqui ou abrir um pull request no GitHub, tá? Não é uma aula de Git aqui, mas é isso que você tem que entender, tá? Então isso aqui funciona. Quando eu tô trabalhando com Cloud Code, por exemplo, eu tô com um projeto em produção, como por exemplo o Model Space, ele tá em produção, mas eu quero criar uma nova feature. Eu baixo a minha worktree no meu computador, né? Óbvio, eu baixo o repositório. Aí eu abro uma nova branch, eu testo o que tem que testar lá, funciona, beleza, eu abro um pull request, eu faço um merge lá no GitHub para minha master, e depois que cai na master, essas features aqui vão estar na master agora, mergeadas, né? Mergeada é um nome feio, mas vai estar lá fundida na master e vai estar em produção, tá? É assim que funciona mais ou menos o nosso processo. Isso aqui funciona aqui também, tá? Eu faço esse processo aqui, tá? O Git Worktrees te dá uma vantagem. Deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar aqui no meio. Eu tenho que arranjar um jeito de desenhar melhor essas coisas aqui. O Git Worktree te dá uma vantagem porque você tem a tua master aqui, você tem a tua worktree principal, tá? Você tem a tua worktree principal aqui, a tua master. Só que você pode criar uma nova worktree. Então eu vou criar aqui, ó, uma nova worktree aqui embaixo, que não tem nada a ver com essa aqui, é só uma cópia dessa aqui, tá? Então eu copiei a minha branch master, só que para worktree 1, por exemplo, tá? Você dá um nome para ela lá e ele vai funcionar. E essa worktree 1 da minha branch master, na verdade, geralmente ele abre uma nova branch, tá? Feature aqui, novo imóvel, vai. Ele abre uma nova branch numa nova worktree. Qualquer coisa que eu fizer aqui não vai afetar essa aqui, tá? Não vai afetar essa minha branch principal. Não vai afetar em nada. Aqui também acontece, quando eu mexo na minha feature leads, ele não vai afetar minha branch master. Então, André, por que eu preciso fazer essa parada aqui? Por que eu preciso fazer esse negócio complicado? Porque quando eu tenho um modelo só usando aqui, é ok, tá? Quando eu tenho um modelo só fazendo isso aqui, é ok. Se eu tenho dois modelos em paralelo rodando numa mesma branch, vai dar problema. Eles vão mexer no mesmo arquivo, eles vão mexer, um vai tentar corrigir um negócio do outro. Às vezes um mexe num arquivo e vai mexer no outro arquivo, e aí o outro mexe no primeiro arquivo de novo e estraga. Então dá problema, tá? E do jeito que funciona hoje, você não consegue criar várias branches. Por exemplo, eu vou criar aqui uma nova branch, então, da master, e aqui vai ser feature novo imóvel. Você conseguiria fazer isso se tivesse duas máquinas diferentes ou alguma coisa assim, tá? Porque é assim que funciona com um projeto de desenvolvimento em produção, tá? Você está trabalhando numa empresa, é assim que funciona. Um desenvolvedor abre lá a feature da leads, outro desenvolvedor abre a feature novo imóvel. Os dois estão em máquinas diferentes, completamente diferentes. Gits diferentes, né? Porque cada um está num repositório local. E quando eu fizer o merge desse aqui, aí esse cara aqui tem que atualizar a branch dele aqui. E aí sim ele vai continuar desenvolvendo a branch dele aqui até ele fazer o merge aqui embaixo, tá? É assim que funciona. Só que quando você está na mesma máquina, se eu mudar a minha branch aqui no Cloud Code e eu abrir o Composer e criar uma nova branch, não dá. Como é a mesma máquina e o mesmo worktree, porque o worktree é o mesmo, ele vai mudar a branch nos dois. Então eu vou colocar dois modelos aqui para trabalhar, teoricamente em branches diferentes, mas eles não vão trabalhar em branches diferentes, eles vão trabalhar na mesma branch. Porque um vai mudar para a branch dele, e o outro vai mudar para a branch dele. E como é a mesma worktree, fica essa confusão, tá? O que você precisa fazer? Você precisa pedir pro Cloud Code. Você não precisa saber isso aqui, tá? Você não precisa saber o código disso aqui, nem nada. Você só precisa saber, beleza, Cloud Code, abra para mim uma nova worktree e comece a desenvolver essa nova feature. Tá? Então, o Cloud Code vai começar a desenvolver aqui, por exemplo, a feature de leads. Beleza? E você vai abrir uma nova worktree aqui do lado, com o Composer, e você vai fazer uma nova worktree 2 aqui, com o Composer, para trabalhar numa feature de novo imóvel, tá? As duas são cópias dessa aqui, tá? As duas são cópias da master, e as duas estão sendo trabalhadas em worktrees diferentes, tá? No final, essa aqui tá pronta? Beleza, terminou essa aqui, aí sim você pede pro Cloud Code lá fazer o merge com a master. E aqui é a mesma coisa. Depois que terminar essa aqui, você vai fazer o merge com a master aqui embaixo, tá? Mas são duas worktrees diferentes, que estão trabalhando em modelos diferentes, em lugares diferentes. E óbvio que nem tudo são flores, tá? Quando você for fazer o merge aqui com a master, você vai precisar ver... Alguém mexeu num arquivo...
Por exemplo, tem uma tela, a dashboard. Os dois vão mexer na tela da dashboard. Quando eu fizer um merge dessa worktree com a worktree principal, com a master, a dashboard da master vai mudar. Só que aqui também mudou a dashboard. Então aqui também vai mudar a dashboard. Daí quando você for fazer um merge, você vai precisar entender, beleza, qual dashboard eu vou manter e se vai dar problema ou não, tá? Então essa forma aqui é uma forma que dá pra fazer também, só que é um pouquinho mais trabalhosa, tá? O que eu prefiro fazer? Até eu faço isso com o próprio Cloud Code ou com o Cursor com vários modelos. Eu já fiz isso no meu canal aqui, que é exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa, só que ao invés de fazer features diferentes, eu uso feature leads aqui também, e aí eu peço aqui o Cloud Code, e aqui eu peço pro Composer fazer a mesma coisa. É a mesma feature. Eu passo o mesmo prompt pros dois, e aí os dois fazem a mesma coisa. Aí eu vou ver no final qual dos dois fez o melhor trabalho. Eu já fiz isso várias vezes no meu canal, acho que você já deve ter visto. Aí, putz, a do Composer ficou boa, eu vou fazer o merge do Composer. E essa aqui vai morrer. Essa aqui vai morrer aqui. Tá? Vai morrer aqui. Morreu. Tá? Então eu comparo. Eu tô usando computação, tô usando poder computacional aqui de vários agentes para criar a mesma feature e ver qual fica melhor para eu fazer o merge com a minha master, tá? Então, isso aqui é usar elas em paralelo, tá? Então, porrada de coisa aqui, né? De como usar eles em paralelo. Uma é usar worktrees assim, né? Que não funciona. Aí, se quiser usar worktrees, pode usar aqui. Cada um cria uma feature nova com modelos diferentes, né? Então aqui, por exemplo, o Cloud Code usa essa. E o Composer usa esse. Tá? E aqui, a mesma coisa. O Composer usa esse worktree e esse aqui usa essa worktree. Eu vejo qual das duas tá boa, eu testo as duas. Nenhuma delas influencia na master. Aqui tiver boa, eu faço merge com a master, tá? Isso aqui é muito bom também. Já teve algumas features que eu fiz assim e que o Composer ganhou, tá? Até se eu não me engano, a minha landing page aqui, eu acho que foi o Composer que fez, tá? Eu não me lembro bem, mas acho que foi o Composer que fez pra mim, porque foi o melhor de todos. Mesmo com o Opus, mesmo com o 5.1 Codex, com o Gemini, foi o melhor pra mim, tá? Inclusive, você pode fazer isso dentro do próprio Cursor. Quando você abre aqui, por exemplo, deixa eu abrir um novo. Olha só, um novo agente. Eu posso escolher vários modelos aqui, ó. O GPT 5.1 Codex e o 5.2, por exemplo. Quando eu rodar isso aqui, ele vai abrir um novo worktree. E cada um desses modelos vai ter um worktree diferente a partir da master. Aí eu posso testar os três, ver qual que fica melhor e escolher um e vai pra master, tá? Mas enfim, é assim que eu trabalho com o Composer, tá? Então tenha em mente que o Composer é super rápido, você consegue conversar com ele rapidamente ali e tal, e ele é inteligente para código. Ele foi feito para código, tá? Alguns modelos não foram feitos para código. Por exemplo, o Grok 4.1 Fast, ele é super rápido também, mas ele não é focado em código. O Composer foi treinado em código, então ele tá fazendo o trabalho dele da melhor forma possível, tá? E ele é super barato. Já o Cloud Code ele é um pouquinho mais caro, mas ele é mais assertivo. Mas ele também é demorado, tá? Então eu uso. Meu principal é isso aqui. Cara, Cloud Code o dia inteiro ali, batendo landing page, tá? De marketing, skill e desenvolvimento pesado e banco de dados e enfim. E o Composer, cara, cria teste, cria documentação. O Composer cuida mais da margem do trabalho ali, no sentido. Não que. No meu workflow é margem, né? Mas eu sei que tem empresas que criam testes antes e depois começam a desenvolver. Também pode ser, você pode pedir pro Composer criar os testes e aí pedir pro Cloud Code desenvolver baseado naqueles testes, né? Isso se chama Test Driven Development, mas não é o caso aqui. Criar documentação, features menores, correção de pequenos bugs, traduções. E outra forma é usar os dois em paralelo com Git Worktrees, tá? Enfim, espero que tenha te ajudado, espero que tenha aberto um pouquinho tua mente sobre o que é possível fazer. E qualquer dúvida, tamo junto. Falou, valeu!